sempre foi muito tímido, então contar histórias em quadrinhos era um jeito de falar o que eu gostaria que tivesse acontecido comigo hoje. Então eu saí na rua, aí eu vi alguma coisa acontecendo na cidade que achava interessante, aí chegava um bandido ou alguma coisa assim e eu era um herói, e aí tinha a menina que eu resgatava e a gente terminava junto. Coisas que a gente não conseguia nem falar oi para as meninas. Nosso pai tinha o costume de ir na banca comprar jornal, então ele começou a levar a gente na banca e aí a gente comprava gibi e era tudo misturado, tudo junto. Então a gente lia desde da Turma da Mônica até muitos gibi de super-herói, pessoal do Chiclete com Banana, do Piratas do TT, Mad, Tira do Garfield, tudo. Coletânea de charge de política, era tudo que era publicado nos anos 80, caía na nossa mão por causa do desenho, a gente ficava olhando e fazia a nossa versão do nosso bicho de estimação. Então fazia a nossa versão dos políticos, fazia a nossa versão dos super-heróis. O tipo de história que a gente sempre gostou, ou que foi se apaixonando, eram histórias que a gente via nos livros ou via nos filmes e não necessariamente nos quadrinhos. Então a nossa paixão pelos quadrinhos foi... Se ela começou por causa do desenho, ela só virou algo que nos agarrou mesmo quando a gente juntou com histórias. O nosso fanzine ele era semanal e tinha histórias curtas, de 2 a 4 páginas. A gente tirava xerox na faculdade, já dobrava e grampeava no dia e saía vendendo. E a gente fez isso durante um semestre. Depois disso a gente decidiu contar uma história em série, que virou O Girassol e a Lua, que foi o nosso primeiro livro. Em 2007 foi um ano que mudou muito o nosso trabalho, a nossa carreira, porque a gente a gente publicou aqui no Brasil uma adaptação do Alienista, do Machado de Assis, e a nossa adaptação do Alienista, ela ganhou um prêmio Jabuti no ano seguinte. Então isso aí também chamou muita atenção e abriu portas para o mundo literário e para outras pessoas que não eram público de quadrinhos para olhar para o nosso trabalho. A profissão de desenhista e de quadrinista é muito solitária, você sozinho na prancheta, tomando todas as decisões, e a gente sempre teve um ao outro para dar opinião, para falar isso não está funcionando, isso podia ficar melhor. As histórias que a gente conta, os dois têm que gostar da ideia inicial, porque se os dois não gostarem, não adianta um querer muito que o outro não vai embarcar, e a gente sempre teve isso muito claro. Talvez por nós dois sermos irmãos gêmeos, nos entendermos muito bem. As histórias que a gente faz junto, a gente geralmente assina Fábio e Gabriel, não importa quem desenhou, quem escreveu. A gente fez tanta coisa junto, tanto tempo, que fazer as coisas juntos sempre foi o que a gente achou que era o normal, o mais natural. Sabe, a gente cresceu junto, foi na mesma escola, ia para a mesma praia, aprendeu a andar de bicicleta junto, desenha junto. O nosso trabalho ele respira à base de desafio. Assim, se fosse fácil, a gente não faria quadrinhos. Quadrinho não é fácil. Então faz parte do nosso processo encontrar desafios que valham a pena passar anos trabalhando nele. E aí a gente acabou aceitando o desafio de vamos fazer uma adaptação do Dois Irmãos. Falou que ia ser difícil, falou que ia demorar, não achava que ia demorar tanto. Passamos 4 anos trabalhando no livro. Foi o projeto que a gente passou mais tempo trabalhando até terminar. O Milton confiou sempre no nosso trabalho desde o início. A gente foi para Manaus para conhecer a cidade, para entender a cidade, para poder contar a história. Então a gente encontrou com ele e ele nos deu umas direções de lugares para visitar, coisas para prestar atenção, coisas que estão no romance, onde encontrar isso em Manaus. Ficar 10 anos fazendo quadrinhos sem ganhar dinheiro com quadrinhos passou rápido, sabe? Hoje em dia a gente esquece que a gente fez quadrinhos durante tanto tempo como a atividade do tempo livre, né? Publicando, mas ainda sem criar um mercado, sem criar uma renda.
nunca foi importante. Por quê? Porque era essa motivação de não, eu quero contar minhas histórias, eu acho que isso vale a pena, eu acho que eu tenho coisas a dizer e eu quero que elas cheguem na mão das pessoas. Saber isso desde cedo, mesmo que a gente não soubesse ainda como chegar lá, o caminho para fazer, isso foi essencial, foi a nossa escolha mais importante. Hoje a gente ganha dinheiro com quadrinhos, mas principalmente porque a gente publica num mercado internacional. Então, os livros que a gente publica nos Estados Unidos ou na França, eles dão uma renda maior do que os livros que a gente publica no Brasil, mas possibilitam a gente publicar no Brasil. Então, a gente criou essa carreira internacional, mas a gente só faz quadrinhos, vive disso, que é um sonho para poucos hoje.